Amados, nós estamos numa campanha de oração e nós vamos prosseguir na noite de hoje, falando e buscando a presença de Deus. No Evangelho de São João, nós encontramos, já a partir do capítulo 13, praticamente os últimos dias de Jesus com os discípulos aqui em carne. Ali no capítulo 13, Jesus ensina sobre humildade, quando ele lava o pé dos seus discípulos. Ou seja, eram as últimas instruções para os seus discípulos, porque ele sabia que já eram os dias finais aqui na terra, como homem, em carne. Então, nessas últimas instruções, ele mostra para os discípulos, que quem quer ser o maior deve ser o menor, aquele que serve. Humildade. Assim como eu lavei o pé dos discípulos, vós também deveis fazer. Mas a partir do capítulo 14, Jesus começa a prepará-los para a sua partida. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele já começa a preparar os seus discípulos, para que não se entristecessem. E trazendo essa palavra de esperança, na casa de meu pai há muitas moradas. E de uma forma bem clara ele fala que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, não deixaria os seus discípulos sozinhos. Aqui no capítulo 14, no versículo 16, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ou seja, ele iria para o Pai, mas não nos deixaria sozinho, não nos deixaria abandonado, não nos deixaria órfão. Ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ele falava a respeito do Espírito Santo. Porque quando Jesus estava aqui na terra como homem, ele tinha tantas limitações como ser humano, de estar apenas em um só lugar. Mas o Espírito Santo, quando viesse, estaria com todos os seus discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que seja convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós, ou habita convosco e estará em vós. Não deixarei órfão. Ou seja, o Espírito Santo, que habita em nós, que está em nós. O mundo não pode receber, o mundo não conhece. Mas ele diz, vós conheceis, porque ele habita em vós. E toda pessoa que tem Jesus, que crê em Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada na sua vida. O Espírito Santo vem habitar no seu coração. É por isso que nós temos essa certeza que nós não estamos só, mas o Senhor está conosco através do seu Espírito Santo. Então era Jesus dizendo, é o Espírito da verdade, o Espírito Santo que vai conduzir na verdade, o Espírito Santo que não nos abandona, que está conosco em todos os momentos, e dizendo assim,
Mais adiante, ele fala aqui no versículo 27, o 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Essa palavra, o Consolador, também é traduzida como o ajudador, o auxiliador. É aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, a presença do Espírito Santo em nossa vida é tão forte que ele nos guia na verdade, ele nos ensina na verdade, ele está conosco para sempre e ele nos faz lembrar tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que nós lemos na palavra, o Espírito Santo nos faz lembrar. Então, guarda bem isso, o Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador, é o nosso ajudador, é aquele que nos ajuda, é aquele que está na nossa vida, nos orientando, nos dirigindo, nos fazendo lembrar da palavra do Senhor, nos fazendo lembrar tudo aquilo que nós temos aprendido. Consolador, nos traz consolo diante das adversidades, diante das lutas, diante das incompreensões, diante das incertezas. O Espírito Santo Consolador, ele nos consola nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades que nós passamos, nas tristezas, nas decepções. Ele nos consola. Não só nos consola, como nos dá a paz. O Senhor fala aqui, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Então, através do Espírito Santo, nós temos essa paz no nosso coração. Por entre as trevas, nós andamos como fosse clara a luz, porque o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos dirige, nos consola, nos dá a paz, né, nos momentos de aflição. Mas também o Espírito Santo ele nos auxilia nas nossas orações. Ele é o nosso auxiliador, é o nosso ajudador. E é o Espírito Santo também que nos ajuda a orar, porque ele nos ensina a pedir como convém. Muitas vezes nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo nos dirige e faz com que a nossa oração chegue à presença de Deus de tal forma que agrade, que encontre o coração de Deus. Então, é o intercessor, ele está ali intercedendo por nós, nos ensinando a orar, né? Auxiliando também nas nossas fraquezas. Né? Aqueles momentos em que nós nos sentimos fracos, ele está ali nos auxiliando. Nos momentos de tentação, no momento de que precisamos tomar uma decisão, o Espírito Santo está ali intercedendo, né? Está ali nos ajudando nas nossas fraquezas, nos ensinando a pedir segundo a vontade de Deus. Mas também o Espírito Santo é que nos conduz na verdade, que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento. É por esse motivo que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensinava à igreja, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, nós podemos entristecê-lo quando nós não vigiamos, quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós pecamos. E há uma advertência do apóstolo Paulo, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele está conosco. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele está ali junto com a gente, está vendo tudo. Então nós temos que tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Muitas vezes falamos coisas que não devemos falar. Tomamos atitudes erradas. Magoamos, ferimos. Deixamos de fazer o bem. Deixamos de ajudar.
esquecemos do próximo. Muitas vezes nos esfriamos na oração. Então não podemos entristecer o Espírito Santo. E sempre está buscando a Deus, porque é esse Espírito Santo que nos dá sabedoria, nos ajuda nas nossas decisões, nos ajuda na nossa luta, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda na nossa caminhada. E Ele não só nos dá sabedoria, não só nos orienta, mas como Ele também nos capacita a cada dia a fazermos o melhor para Deus, a servirmos o Senhor com sabedoria, a fazermos o melhor para o nosso Senhor. Então, o Espírito Santo, Ele dá sabedoria, Ele nos capacita de tal forma que nós agrademos a Deus com a nossa vida. Então, o Espírito de Deus é uma pessoa que nós precisamos ter comunhão, ter relacionamento, louvar a Deus, glorificar a Deus, louvar o nome do Senhor Jesus e estar ali em comunhão com o Espírito Santo, não entristecendo, mas sendo dependente dele, me ajuda, me orienta, me dirige. Espírito Santo fala comigo, Espírito Santo me instrua, Espírito Santo me guia na verdade. E esse Espírito Santo nos dá discernimento. Muitas vezes, uma amizade que não convém. Muitas vezes estamos numa conversa que vai descambar para algo que entristece o Senhor. O Espírito Santo nos dá discernimento. Aquele horário, sai fora, não diga isso, toma cuidado. Entendeu? Então o Espírito Santo nos dá discernimento e faz com que nós compreendamos a palavra. Por isso que muita gente lê Bíblia e não entende. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo dá discernimento, ajuda ela a compreender as Escrituras. Ela está ouvindo a pregação, o Espírito Santo ajuda ela a entender. O Espírito Santo fala aquilo que o pastor não está conseguindo falar. O Espírito Santo fala no coração dela. Então o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador. E há uma palavra, quando Jesus estava falando, João escreveu, essa palavra ajudador, auxiliador, consolador, no grego quer dizer paracletos, que quer dizer aquele que é chamado para estar ao nosso lado e nos ajudar. Ou seja, o Espírito Santo está ao nosso lado para nos ajudar. Está ao nosso lado sempre para nos ajudar. Então é o nosso companheiro, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E nós precisamos ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele. E essa intimidade nós conseguimos na oração. Quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós entramos na presença de Deus, glorificamos a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ô Espírito Santo, como é bom saber que o Senhor está aqui comigo, o Senhor me ajuda na oração. Eu vou falar com o Pai no nome de Jesus, mas me ajuda a pedir segundo a vontade dEle. Então o Espírito de Deus é Ele que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos reveste. É o Espírito Santo que nos dá unção. É o Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo é que nos dá força. E nós precisamos desta unção do Espírito Santo, desse poder do Espírito Santo. Quando nós temos esse poder do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos pisar em serpentes e escorpiões. Jesus disse, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Esse termo serpente e escorpiões na Bíblia é utilizado para falar dos piores demônios. Serpentes e escorpiões. Jesus disse, eu vos dou poder. Então o Espírito Santo é que nos dá capacidade, nos fortalece
para pisar nas obras do diabo, para desfazer as obras do diabo no nome de Jesus. O Espírito Santo na nossa vida. Com a presença do Espírito Santo, nós temos ousadia. Lembra de Pedro? Pedro falhou, Pedro afundou no mar da Galileia, Pedro agiu na carne quando cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro negou Jesus, mas quando ele foi revestido do Espírito Santo, tornou-se um homem impetuoso, um homem corajoso, um homem ousado, um homem cheio da graça, da unção. E a sua primeira pregação, depois de ser cheio do Espírito Santo, uma multidão de 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas. Então, o Espírito Santo nos dá capacidade, nos dá ousadia para falar, para testemunhar, para cantar, para servir a Deus, para amar o próximo. E nós precisamos dessa unção, a igreja precisa dessa unção. Os dias são difíceis e sem a unção de Deus, a gente falha. Sem a unção desse Espírito Santo, nós não vamos longe. Nós precisamos da unção do Espírito Santo na nossa vida. E Jesus fala, se o homem que é mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Pai Celestial não dará o Espírito Santo aos filhos que lhe pedirem. Jesus disse, qual de vós, que se o filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se o filho lhe pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Não. Você sempre vai dar o melhor para o seu filho. E Jesus disse, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo aos filhos que lhe o pedirem, então nós precisamos pedir a Deus poder do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, para ter uma vida reta, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida mais perto de Deus, para ter uma vida reta, limpa, viver na presença do Pai, em santidade, louvando, glorificando o seu nome. Então que nesta noite você possa abrir o seu coração, possa buscar a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, para ser luz a brilhar nas trevas, para ser sal da terra, para ser como Abraão, ser tu uma bênção. Seja você uma bênção. Como? Com a unção do Espírito Santo na sua vida. E como é bom estar na presença de Deus. Eu me lembro, as Escrituras falam, que quando Moisés desceu do Sinai, o seu rosto brilhava, porque ele estava na presença de Deus. E toda pessoa que tem experiência com Deus, que tem comunhão com Deus, que está na presença do Pai, a glória do Senhor se manifesta na sua vida, no seu rosto. É só olhar para a pessoa, você percebe que é uma pessoa que tem vida com Deus. Que nessa noite todos nós saiamos daqui com o nosso semblante cheio da unção, nosso coração transbordando com a unção do Espírito Santo do Senhor. Vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte.